vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você já assistiu algum outro vídeo, algum outro conteúdo, espero que tenha gostado. Se você ainda não assistiu, dá uma olhadinha que tem conteúdo sobre saúde do trabalhador, tem sobre integração sensorial explicando que nós somos pessoas que absorvem tudo através dos sentidos, tem falando de criança, e hoje esse vídeo é para falar principalmente sobre memória. Ah, Beatriz, minha memória anda péssima, eu não consigo lembrar de nada. Eu saio do quarto, chego na sala, eu já não sei mais o que eu tenho para fazer. Eu tenho ouvido muitas pessoas reclamar sobre a sua memória, principalmente pessoas da minha idade, mais ou menos ali da faixa etária dos 25 até uns 35, 40 anos, pessoas que teoricamente não deveriam ter tantos problemas de memória, porque ainda estão numa fase muito ativa da vida, ainda trabalham, ainda estudam, ainda têm muitos afazeres e não deveriam estar tendo essas dificuldades, mas que têm reclamado cada vez mais com frequência. Antes de eu falar qualquer coisa sobre o que isso pode, por que isso pode acontecer, eu queria falar um pouquinho sobre o que é memória, o porquê que a memória ela está presente na nossa vida, em tudo que a gente faz, até mesmo coisas que a gente acha que não precisa da memória, beleza? Fica pertinho aqui e acompanha comigo até o final, que eu tenho certeza que esse vídeo vai ser de muita valia para você. Vamos lá então. Todos nós, todos os seres vivos, possuem algum tipo de memória. Todo mundo precisa da memória para se desenvolver, para se comunicar, para poder ter uma vida que a gente chama de funcional. O que é a memória? A memória é a nossa capacidade de adquirir, armazenar e depois evocar a informação. Adquirir é quando a gente recebe informação, quando a gente vê alguma coisa, ou a gente escuta alguma coisa, a gente sente alguma textura ou algum momento, nós estamos recebendo, nós estamos adquirindo a informação. Consolidar, ou então armazenar, é a nossa capacidade de guardar essa informação em algum lugar lá do nosso cérebro. E evocar é a capacidade de buscar essa informação de volta. Então, vou dar um exemplo aqui. Em algum momento da vida, nós aprendemos, nós adquirimos a informação de que para tomar água, nós precisamos pegar o copo, colocar ele no bebedouro, acionar a água, quando desliga, nós levamos o copo à boca e depois nós colocamos o copo no devido lugar. Em algum momento, isso foi nos apresentado como informação nova e a gente adquiriu. Com a repetição, o nosso cérebro armazenou e agora a gente já consegue evocar essa informação sem nem mesmo perceber, já se tornou uma ação automática. Mas existem outros exemplos de coisas que não são automáticas. Por exemplo, você aprendeu uma dança. Você foi numa festa e aprendeu alguns passinhos lá. Você recebeu essa informação, você armazenou. Ali na festa você conseguiu trazer, você conseguiu evocar porque você dançou. Na próxima festa, às vezes, você já não lembra mais, porque para o teu cérebro aquilo não foi importante, ou você não teve uma quantidade de repetições o suficiente para gravar aquilo, certo? Então, a memória, ela faz parte da nossa identidade pessoal e toda atividade ocupacional que a gente faz na vida usa memória, seja ela automatizada ou não. Ah, então quer dizer que o fato de eu ter dificuldade de memória tem dificuldade da minha identidade? Olha, a gente poderia discutir isso mais profundamente com um psicólogo. Quem sabe a gente faz uma live qualquer dia no Instagram e fala mais sobre isso. Até porque não é só o terapeuta ocupacional que trabalha com a memória. O psicólogo também tem essa habilidade de trabalhar com memória, mas de um outro ponto de vista, certo? Mas tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que nós somos, faz parte da nossa identidade pessoal. E a memória está diretamente relacionada a isso, certo? Tudo aquilo que você consegue lembrar, tudo aquilo que você já fez na sua vida, que você consegue evocar, que você consegue trazer, que faz parte da tua identidade, está armazenado por causa da memória. Então, tudo aquilo que nós fazemos de automático no nosso dia a dia, parte da memória. O fato da gente conseguir levantar da cama, conseguir escovar o dente, conseguir vestir de roupa, conseguir dirigir. Quem lembra quando tirou carteira de motorista? As primeiras vezes, você ficava nervoso, não sabia que horas direito era para apertar a embreagem, que hora tinha que apertar o acelerador, como é que fazia para trocar a marcha. Eu lembro que uma vez eu fui trocar a marcha e eu fiquei com medo do carro afogar, eu apertei na embreagem e continuei apertando no acelerador para cambiar a marcha, porque eu não tinha isso automatizado. Eu não conseguia fazer isso tão coordenado, porque era uma das primeiras vezes que eu estava dirigindo o carro.
Claro que chegou depois de um tempo, chega um período que a gente dirige, nem precisa mais olhar para o câmbio do carro. Se a gente troca de carro, a gente também não precisa olhar, porque a gente já automatizou aquela atividade de tal forma que mesmo que mude o veículo ou mude o meio que nós estamos, a atividade está automatizada. Isso acontece também com o caminho que a gente faz. Se a gente faz sempre o mesmo caminho para ir e voltar a alguns lugares, chega uma hora que você nem percebe mais o que aconteceu no caminho. Porque o teu cérebro, ele praticamente faz o caminho do circuito neural sozinho, certo? Mas existem também aquelas atividades, como eu falei ali, que não são automatizadas. São atividades que a gente tem que estar sempre buscando na nossa memória. E geralmente essas atividades, essas informações, são as informações primeiras que acende a luzinha do alerta vermelho quando a gente está com dificuldade de memória. Um exemplo que eu gosto sempre de usar é aquele filme Clique. Eu não sei se você já teve a oportunidade de assistir, mas lá no filme Clique, o personagem ele tem um controle, ele ganha um controle que dá o direito dele controlar a vida dele. Dá para tirar várias associações daquele filme, mas eu queria fazer uma analogia sobre memória. Ele decide passar alguns momentos da vida dele tão rápido que aquilo se torna automático, em algum momento o controle nem precisa mais pedir a avaliação dele para passar aquilo, ele praticamente pula. A nossa memória funciona mais ou menos dessa forma. Existem coisas que se a gente não presta atenção, não dedica nosso tempo para poder fazer, para poder absorver informação, a gente passa tão rápido sobre aquilo que a gente nem sequer lembra que leu. Sabe quando a gente faz aquela leitura dinâmica sobre um texto, porque a gente está com o tempo acelerado, ou porque a gente não quer muito perder o nosso tempo ali, ou a gente precisa fazer alguma coisa que precisa daquela informação rápida? Você leu tão rápido as informações, você faz tão rápido aquela leitura dinâmica, que o teu cérebro não consegue absorver. Chega um determinado momento que você não consegue mais se concentrar para ler nada. Se você repetir sempre essa forma de leitura, você já não vai mais conseguir parar e dedicar o seu tempo para ler alguma coisa, porque o teu cérebro vai buscar o caminho de leitura, sempre a leitura dinâmica e rápida. Então, vamos lá. Algo se torna uma memória através de um circuito neural. Ah, quer dizer que o nosso cérebro é como se fosse uma rede elétrica? Digamos que sim. Então, a gente recebe a informação. Lembra, nós temos a fase da aquisição da informação. O nosso cérebro, ele cria um circuito neural, e aí existem várias facetas dentro da memória que a gente poderia abrir, mas o meu intuito não é uma aula de neurociências, o meu intuito é só falar sobre a dificuldade de memória, mas o nosso cérebro, ele cria um circuito neural e armazena aquela informação. E é através disso que a gente grava uma informação, que a gente gera uma memória, certo? E essa memória ela é gravada no nosso sistema nervoso central. Isso pode ser fato, objeto, uma experiência pessoal, um sentimento ou uma emoção. Tudo isso pode se tornar uma memória. E aí, como eu falei lá, existem os 3 processos da memória: aquisição, armazenamento e evocação de memória. Tenho ouvido as pessoas reclamar principalmente na evocação de memória. E é por isso que eu queria fazer esse vídeo. Para não ficar muito extenso, eu não vou conseguir esgotar todo o conteúdo aqui. Então, fica ligado que esse é o primeiro episódio falando sobre a memória. No próximo episódio, eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de memória que nós temos e, geralmente, onde a falha acontece com mais frequência, certo? Por que a gente consegue gravar tanta informação? Como é que a gente consegue absorver ao longo da nossa vida? Calcule uma pessoa que vive 100 anos. Como é que durante 100 anos ela consegue armazenar memória? O nosso cérebro ele tem uma capacidade que se chama neuroplasticidade. Lembra um pouco de plástico, não lembra? Eu sempre faço essa associação para eu poder gravar. Quando eu aprendi na faculdade esse termo, eu fiz essa associação para poder gravar o que seria. O plástico, ele consegue ser moldável porque a gente pode derreter e fazer dele uma outra forma. O nosso cérebro, ele não derrete, mas ele tem essa capacidade de se moldar. Então, a cada informação que a gente recebe, a neuroplasticidade faz com que o nosso cérebro se adeque e aquela informação fique gravada ali de alguma forma, certo? Então, a quanto mais estímulos nós temos, mais o nosso cérebro vai ter capacidade de gravar informação. Você já deve ter ouvido das pessoas falarem assim: ah, quem lida muito com lógica, quem lida muito com leitura, quem faz muitas atividades cognitivas, ou seja, que usa o pensamento, usa o cérebro,
tem menos dificuldade de gravar informação. Sim, porque esse cérebro ele recebeu mais estímulos. Mas não é só através das atividades cognitivas. A gente já aprendeu, e se você não viu, volta um vídeo ali, o que é integração sensorial. A gente já aprendeu que o nosso corpo recebe informações através de todos os sentidos. Então, uma vida também bem vivida, com bastante estímulos, uma criança que brinca bastante, por exemplo, ela tem mais informação armazenada do que uma criança que fica só no uso da tecnologia. Um adulto que tem possibilidade de, às vezes, passear na natureza, que tem a possibilidade de fazer caminhos que ele não está acostumado a fazer no dia, para que aquilo faça que ele ative a atenção e concentração. Um adulto que gosta de uma boa leitura, e daí ele modera isso com tempos de lazer, que seja ao ar livre, ou ele modera isso com tempos de um filme que ele gosta. E falando sobre a neuroplasticidade de novo, é por causa dela que nós temos a habilidade de reabilitação quando existe algum tipo de problema. Uma criança que nasce com alguma lesão cerebral, que, por exemplo, aquela lesão afetou a área da fala, teoricamente essa criança não falaria, mas com o estímulo adequado, no tempo certo, de forma correta, aquela criança pode, isso não é uma regra, mas aquela criança pode desenvolver a fala, porque outra região do cérebro assumiu a falta daquele lugar que estava lesionado ali. E a criança vem a falar mesmo tendo lesão na área da fala. Isso pode acontecer com o adulto também. É claro que um cérebro adulto, ele tem menos capacidade de neuroplasticidade do que um cérebro de criança. Conforme nós vamos envelhecendo, isso vai diminuindo. Mas é sempre capaz de que um adulto que teve, por exemplo, um AVC ou teve um traumatismo craniano e a lesão afetou alguma área que a pessoa teoricamente não conseguiria mais fazer, com o estímulo adequado na reabilitação, fazendo os exercícios de forma correta, ela pode fazer com que outra área do cérebro assuma aquela falta e pela neuroplasticidade a pessoa volte a fazer aquela informação. Olha como essa massa cinzenta que fica aqui é poderosa. Por isso que a gente precisa cuidar dela tanto quanto a gente cuida desse corpo aqui. Fica a dica. Por isso eu queria dar umas últimas dicas bem rapidinho sobre como a gente pode ajudar a nossa memória a funcionar bem. Dormir bem, porque quando a gente dorme, o nosso cérebro ele faz como se fosse uma faxina. Todas as informações que a gente recebeu no dia, elas foram ficando lá. Lembra que é a parte da aquisição. Quando a gente dorme, os bichinhos lá da nossa cabeça, eles trabalham para faxinar aquilo que é importante armazenar e aquilo que vai jogar no esquecimento. Um outro filme que eu quero indicar, você já deve ter ouvido falar dele quando fala de memória, é o filme Divertidamente. Esse filme é sensacional. Ele explica de uma forma bem lúdica, que é para crianças, mas para nós adultos também, sobre como trabalha as nossas memórias, como trabalha a informação. Tem lá as memórias de longo prazo, de curto prazo, mas eu não quero dar spoiler do próximo episódio não. Fica ligado porque semana que vem vai ter outro episódio falando sobre isso. Vamos lá. Então é importante dormir bem para que essa faxina ocorra de forma ideal e a gente grave só aquilo que é importante para nós. É importante a gente trabalhar sempre com atividades que coloquem a nossa concentração ativa. Então, jogos de concentração, atividades que você precise manter ali o foco. A leitura é uma ótima atividade. Xadrez, dama, que exige um certo raciocínio lógico. Até mesmo jogos eletrônicos que exigem que a nossa concentração esteja ali. Porém, eu quero deixar uma ressalva aqui. O uso da tecnologia é uma das grandes responsáveis por pessoas mais novas terem dificuldade de memória. Nós estamos acomodados com a tecnologia, não precisamos mais gravar informação de nada, porque tudo está na nossa mão e instantaneamente. Então, se você puder evitar o uso da tecnologia para suas atividades de concentração, melhor. Como eu falei ali, uso moderado de recursos de apoio da memória. Então, a tecnologia é uma dessas. Você pode até usar o teu celular para poder gravar alguma informação, algum lembrete, o teu iPad, enfim. Mas você usar sempre isso, uma hora o teu cérebro vai entender que ele não precisa mais gravar nada de informação. E vai ser mais difícil você recuperar isso do que você trabalhar agora para poder manter essa habilidade, certo? Antigamente, antes do celular, nós usávamos o quê? Um xizinho na mão. Tava até contando para uma amiga esses dias. A minha mãe sempre trocou aliança de mão. Quando ela trocava a aliança da mão, ela já sabia que ela tem que lembrar de alguma informação.
provavelmente ela vai assistir esse vídeo e vai ver o que eu tô falando. É um ótimo recurso, porque ela precisa olhar para aquela aliança que está na outra mão e lembrar que ela precisa fazer alguma coisa. Então, ela usou um recurso de memória, mas ela não se apoiou totalmente nas coisas que ela precisa lembrar, certo? Prestar atenção no estímulo e repetir se possível. Então, por exemplo, você precisa aprender uma matéria, você precisa ler aquela informação e aprender. Leia com muita atenção, não essa leitura dinâmica, não com 1000 coisas acontecendo, mas leia com atenção e repita em voz alta, porque você está mandando a informação para o teu cérebro através dos olhos e através também da audição. Você está lendo e está ouvindo o que você está falando. É muito mais fácil do teu cérebro gravar a informação. Você vai aprender uma receita, você não tem habilidades na cozinha e vai fazer a receita pela primeira vez, você primeiro assiste aquele comando, você lê aquela receita e você ensaia antes de fazer, certo? Isso são algumas dicas de coisas que você pode fazer no seu dia. E a última dica é associação com atividade sensorial. Então, isso que eu falei. Eu, por exemplo, sempre gostei de estudar com música, ou música tocando num equipamento externo, ou então no fone de ouvido. Eu, Beatriz, gosto de estímulo auditivo e o visual ao mesmo tempo. Existem pessoas que não conseguem se concentrar de jeito nenhum ouvindo alguma outra coisa. Mas, de repente, se você coloca aquelas bolinhas de cravinho, você fica passando o pé em cima da bolinha de cravinho enquanto você está lendo. Você está dando estímulo tátil e, ao mesmo tempo, você está tendo estímulo visual porque você está lendo. Ajuda! E várias outras atividades que você pode incluir, tá bom? Por hoje, então, é só, pessoal, mas fica ligado que no próximo episódio nós vamos falar, então, sobre os tipos de memória e como a gente pode fazer para estimular essas memórias. Eu espero vocês!